Glória a Deus. Nós estamos mais uma vez compartilhando o devocional com a Igreja de Cristo. E o tema de hoje é um tema que a gente precisa estar muito atento, né, àquilo que a palavra de Deus está nos falando. O que entristece a Deus? O que nós fazemos que entristece a Deus? Aí nós temos o Provérbio 6, do 16 até o 20, que fala assim, ó. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: olhos arrogantes, línguas mentirosas, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Tá? É isso que nós precisamos trabalhar, nós precisamos estar atentos, porque a palavra de Deus está nos alertando sobre atitudes que entristecem o coração dele. Né? A gente precisa mesmo estar bem atento para a gente evitar essas coisas que aborrecem e abominam o coração de Deus. Né? A gente, quando a Bíblia fala de aborrecer a Deus, ele está falando que incomoda, que desagrada a Deus. Quando fala em abomina, ele está falando que Deus detesta, Deus repele essas atitudes. Né? Por isso que nós precisamos lembrar do discurso de Jesus, do discurso de Deus, né, através da palavra, quando aconteceu o batismo de Jesus lá em Mateus 3,17, quando ele diz assim: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Né? Deus falando, na hora do batismo, o Espírito Santo de Deus desce em forma corpórea de pomba sobre Jesus, né? E Deus fala, aquela voz sai pelas nuvens: este é meu filho em quem me comprazo, em quem me alegro. Né? É esta voz que nós precisamos ouvir de Deus quando estamos diante das nossas questões, das nossas vivências, né? Dos atos que nós cometemos, da nossa conduta. A gente ouvir de Deus: este é meu filho em quem me alegro, porque ele tem cumprido aquilo que eu quero que ele faça. Então, meus irmãos, nós precisamos constantemente estar atentos às nossas atitudes para que nós possamos sempre agradar o coração de Deus. Constantemente. E aí, como é que nós agradamos o coração de Deus? Quais são as formas de a gente agradar o coração de Deus? Quando a gente lembra de Gálatas 5:22, né? São os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, que é uma pessoa longânima, uma pessoa tolerante, benignidade, que é uma pessoa que tem um coração voltado para fazer o bem. A gente ser bondoso, a gente trabalhar a questão da fé, né? A gente sempre estar alicerçado de uma conduta que mostre para os nossos pares, nossos parceiros, né? A questão da gente ter uma conduta exemplar que mostre que nós temos um domínio próprio, mansidão. Né? São essas formas de lidar que Deus quer que nós façamos. Né? A gente entende que quando ele alerta sobre olhos altivos, por exemplo, são olhos orgulhosos, olhos arrogantes, né? E Jesus nos ensinou lá em Efésios 4:2, Efésios 4:2, ele diz assim para a gente, é algo assim sublime também, que a gente precisa trabalhar, né? Efésios 4:2 diz: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Percebe que nessa passagem aqui tem 3 frutos do Espírito, que nós acabamos de falar: humildes, né? A gente ser humilde, ser amáveis, ser tolerantes, percebe? Paciente uns com os outros, em amor. Na verdade são 4, que o primeiro é o amor, né? Então a gente trabalhar isso de uma forma assim bem veemente, bem firme, né? A gente vencer a altivez, vencer o orgulho, vencer a arrogância, sabe? É um desafio para a nossa vida do cristão, né? Porque Jesus ele ensinou para cada um de nós para a gente ser humilde, que os humildes eles sempre serão exaltados, né? A gente
trabalhar isso de uma forma assim esplêndida. A gente lembra lá em Mateus 23:12 que fala sobre essa questão. Né? Depois ele traz também a questão da língua mentirosa, que está junto com a falsa testemunha, com o falso testemunho. É preciso a gente trabalhar isso também. Né? E a gente, quando vê essa passagem de Provérbios 6, 16, 19, a gente percebe que dessas 7 coisas que Deus aborrece, que a Deus abomina, 3 são pecados da língua. Percebem? São 3 são levados para o pecado da língua. E Deus não quer, Deus não odeia mentira. Todo mentiroso será castigado. Todo mentiroso será castigado. A Bíblia fala sobre isso. Lá em Salmos 7, 14 e 15 fala sobre isso. Precisamos ter cuidado com a mentira, porque a mentira é coisa do maligno. Lá em João 8,44 fala sobre isso. Ele é um título que a Bíblia dá para o maligno, é o pai da mentira. Se a pessoa mente, a gente é o que do pai da mentira? Quem está mentindo? Filho do maligno. E Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem fala a verdade é filho de Deus. Então, cuidado com a mentira, cuidado com a falsa testemunha, com o falso testemunho, cuidado. Isso é muito ruim e desagrada o coração de Deus. Depois ele fala as mãos que derramam sangue inocente, né? A gente tem que estar sempre atento para ficar longe das pessoas violentas, dos homens violentos. Né? Infelizmente, hoje em dia, a violência ela tem sido assim devastadora, descontrolada na nossa sociedade, tem sido algo assim terrível. Né? E nós precisamos entender que a verdadeira solução para nós vivermos em paz, longe da violência, longe dessas mazelas terríveis do mundo, é a gente procurar estar com Jesus, né? Ou seja, buscar a paz de Jesus, é o que fala lá em João 14, 27, quando Jesus chega e sauda as pessoas, os seus discípulos, com a sua santa paz. E aí a gente encontra a alegria no coração com isso, né? Depois ele fala coração que tramam projetos iníquos, né? Ele fala isso também. São o quê? Projetos iníquos são projetos injustos, né? E a gente precisa entender que na nossa sociedade hoje a gente vê a injustiça, a impunidade sendo assim levada de uma forma assim muito desconcertante, né? Levando pessoas a praticar esse tipo de iniquidade, esse tipo de injustiça, né? E a gente ter cuidado com os atalhos financeiros, com as armadilhas que levam a gente à queda, sair da presença de Deus, que são coisas terríveis, coisas erradas. Precisa estar tendo cuidado com o coração, com a mente, com a alma que trama projetos iníquos, projetos de injustiça, tá? A gente precisa ter cuidado com isso também. Quando ele fala em pés que se apressam a correr para o mal, ele está falando de quê? Da gente ceder à tentação. Tem que ter cuidado com isso. Né? Cuidado para não se agarrar a pecados. Né? A gente tem que ter muito cuidado para a gente estar sempre fugindo da aparência do mal, não paquerar o pecado, sabe? Não brincar com a nossa natureza pecaminosa, porque senão a gente acaba caindo. Né? A gente precisa estar bem longe, bem distante dessa questão de ceder à tentação, sabe? Porque às vezes a gente guarda, muitas vezes a gente guarda alguns pecados secretamente no nosso coração. Às vezes a gente guarda, sabe? E quando a gente faz isso, a gente está tolerando o mal que está dentro de nós. Tem que ter cuidado com isso, porque isso leva a gente à escravidão do pecado. Cuidado, não guarde nada que desagrada a Deus no seu coração, que aquilo ali pode conduzir a sua vida. Né? Quem tem que conduzir a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E por último, a gente vê o que semeia a contenda entre os irmãos. Né? A gente tem que ter cuidado com isso, entender que lá em Provérbios 26:20, Provérbios 26:20 fala assim, ó: sem lenha o fogo apaga, sem intriga a briga cessa. Então, quando alguém vier fazer algum tipo de comentário que a gente vê que vai trazer discórdia entre os irmãos, fuja disso. Não dê ouvido, não. Se recuse a ouvir esses assuntos, sabe? Porque aí você corta o combustível e logo a ira se apaga, o fogo se apaga. Gere paz, você é um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Amém? Que Papai do Céu te abençoe.
conduza a tua vida dentro dos preceitos dele. Deus, obrigado pela tua palavra. Cuida, Pai, dos teus filhos, para que eles estejam alicerçados, Pai, dos frutos do Espírito, Pai. E disseminem, tirem, Pai, excluam das suas mentes, Pai, essas coisas, 7 coisas que te aborrecem, que não te agradam. Obrigado, Jesus, por tudo. Abençoa teus filhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.